Vamos começar com uma ideia um tanto inusitada. E se a gente pegasse um dos maiores anti-heróis da ficção, Shotaro Kaneda de Akira, e colocasse ele no banco dos réus do tribunal mais antigo e implacável que existe, o Inferno de Dante Alighieri? Pois é, a pergunta que vai guiar toda a nossa análise é essa. Onde exatamente um líder de gangue de uma Neo-Tóquio do futuro se encaixa num mapa moral feito no século XIV? Se preparem porque essa colisão de universos revela uma justiça poética que é assustadoramente precisa. Beleza, vamos mergulhar nisso. Para começar, a gente precisa ter noção do tamanho do desafio que é julgar um personagem cyberpunk usando uma bússola moral da Idade Média. Pensa só no contraste. De um lado, a Florença de Dante, ou um mundo que acreditava numa ordem divina, numa lei moral que teoricamente valia para todo mundo. Do outro, a Neo-Tóquio do Kaneda, caos puro, colapso da sociedade, niilismo de gangues. Nosso trabalho aqui é aplicar um código universal a um cenário que basicamente ri na cara de qualquer código. E para essa nossa simulação funcionar, a gente precisa de 3 regras de ouro. Primeira, sem achismos. A gente julga só as ações que foram vistas, ou que está nos autos do processo, digamos assim. Segunda regra, nada de arrependimento de última hora. O Kaneda que está sendo julgado é o do auge da sua vida de delinquente. E a terceira, talvez a mais importante de todas, ele é totalmente responsável pelos seus atos. Sem desculpa de, mas ele é um produto do meio. Aqui, não. Com as regras bem estabelecidas, chegou a hora de abrir o dossiê de Shotaro Kaneda. Vamos analisar as evidências, tanto os crimes quanto as virtudes, por mais distorcidas que elas sejam. E olha, o perfil dele é fascinante. A vida do Kaneda é movida à violência. Isso é inegável. Guerra de gangues, agressões brutais, mortes. Mas é essa mesma violência que alimenta uma lealdade quase heróica aos amigos dele. Ele é promíscuo, usa drogas, mas até isso no mundo dele acaba virando combustível para a coragem e para a liderança. É um verdadeiro nó de contradições. Agora, de fato, começa a nossa descida pelo inferno. Para achar o lugar exato do Kaneda, primeiro a gente vai ver onde ele não se encaixa. É um processo de eliminação, e vai ser bem rápido. O limbo, o primeiro círculo, seria para os virtuosos que não tiveram fé. Bom, Kaneda e virtuoso na mesma frase já soa estranho, né? Os pecados dele são de ação, não de omissão. Então, próximo. O círculo da luxúria... Ok, ele é culpado disso, sem dúvida. Mas esse não é o pecado que define a alma dele. A vida do Kaneda não é uma tragédia de amor, é uma ópera de adrenalina e poder. A luxúria é só um bônus, não um prato principal. Rejeitado também. A ira, lá no quinto círculo, parece uma boa aposta, não é? Mas aqui tem o pulo do gato de Dante. A ira, para ele, é a raiva que cega, a fúria irracional. A violência do Kaneda é outra coisa. Ela é calculada, é tática, às vezes é até por diversão. Ele não está perdendo o controle, ele está exercendo o controle através da força. E a fraude, no oitavo círculo? Afinal, ele é um delinquente, ele rouba. Mas Dante faz uma distinção muito importante. Fraudulentos são os que enganam, que usam a inteligência para trapacear. O Kaneda não engana ninguém, ele é um bandido, ele pega o que quer na força bruta na luz do dia. E para esse tipo de pecado, Dante tem um endereço muito, mas muito específico. Depois de eliminar todas as outras opções, o veredito é simplesmente inevitável. O destino de Kaneda está cravado no reino da violência. O sétimo círculo, o lar dos violentos, aqueles que usaram a própria vontade para ferir os outros. Este é o lugar para quem comete violência de forma deliberada, com intenção. É um pecado contra o próximo. E o perfil do Kaneda se encaixa aqui como uma luva. As provas são esmagadoras. Liderar uma gangue para dominar pelo medo e pela força. Usar a agressão como um tipo de esporte sangrento. E claro, o homicídio. Seja pelas próprias mãos dele ou como consequência direta das suas ações. Não há o que discutir. Caso encerrado. Mas no Inferno de Dante, a condenação é só o começo da história. A parte mais genial de tudo é a punição, que segue uma lei implacável de justiça poética. É a lei do contrapasso. O castigo não é aleatório de jeito nenhum. Ele é um espelho eterno do pecado. A alma é forçada a reviver a essência da sua falha, para sempre. E para o Kaneda, o contrapasso é de uma perfeição cruel. Então, qual é o destino dele? Primeiro, ele vai ser mergulhado no Flegetonte, um rio de sangue fervente.
o mesmíssimo sangue que ele e outros como ele derramaram. Ele vai ficar submerso até a garganta, imobilizando o corpo que foi a sua maior arma. E, para garantir, vigiando as margens, tem centauros, que atiram flechas em qualquer alma que ouse se levantar um pouquinho. E aqui está a ironia mais brilhante e terrível de todas. Em vida, Kaneda era uma espécie de centauro moderno, né? Metade homem, metade máquina, mestre absoluto da velocidade. No inferno, ele é uma presa imóvel, caçada pelos centauros originais, as feras mitológicas. O predador se torna a caça. E esse é o ponto final. O homem que vivia pelo movimento é condenado à imobilidade eterna. Ele fica preso para sempre no calor do momento, no fervor da batalha que ele tanto amava, só que agora sem a glória, sem a liberdade, sem a adrenalina, só a dor fervente e sem fim. No final, o que esse julgamento todo nos diz? Ele não serve só para condenar um personagem, mas para, de certa forma, calibrar o próprio sistema de Dante contra a moralidade de hoje. A comparação com o Tetsuo deixa isso muito claro. Os pecados do Kaneda, por piores que sejam, são pecados quentes, que nascem da paixão, da brutalidade. Por isso, ele ferve no sétimo círculo. Já o Tetsuo, ele cometeu genocídio e o pior pecado de todos para Dante. Ele traiu o seu amigo, seu irmão. A traição é um pecado frio, calculado. O destino dele seria o gelo do nono círculo, o fundo do poço. A violência condena o Kaneda, mas a lealdade dele, mesmo que toda distorcida, o salva do pior dos infernos. E isso nos leva à reflexão final. Esse exercício todo realmente julga o Kaneda ou ele serve mais como um espelho? Ao forçar um personagem moderno a se encaixar em categorias antigas de pecado, talvez o que a gente descubra de verdade não seja o destino dele, mas sim o quanto as nossas próprias ideias de certo e errado se transformaram com o tempo.